O que seria shifting? São dimensões paralelas ou só autossugestão? Nós estamos transitando entre realidades paralelas o tempo todo. A gente já faz isso automaticamente sem perceber. Então, esse shifting, essa mudança de realidade já está acontecendo. Mas as pessoas usam esse termo para se referir ao fato de que você pode intencionalmente mudar para a sua realidade desejada. Nós sintonizamos em determinadas realidades de acordo com o que a nossa consciência superior quer ter como experiência e também de acordo com o nosso sistema de crenças, que muitas vezes é cheio de crenças limitantes. Então, a autossugestão, ela é uma ótima ferramenta para te ajudar a reprogramar a sua mente, mudar as suas crenças, para que você possa ter mais chances de sintonizar na sua realidade desejada. O documento oficial da CIA, que mostra um passo a passo sobre como ter uma viagem interdimensional. Eles chegaram à conclusão que o nosso cérebro é uma máquina de interpretar as frequências. E nosso cérebro ele precisa estar funcionando os dois hemisférios na mesma frequência, para que assim a gente consiga ter essas viagens interdimensionais. O hemisfério direito do nosso cérebro ele é responsável pela nossa intuição, criatividade, um lado mais holístico. E o lado esquerdo do nosso cérebro ele é responsável pela análise crítica, pensamento lógico. E eles operam em frequências diferentes. Então, o objetivo desse estudo foi colocar ondas sonoras que emitam certa frequência para o lado esquerdo do cérebro e ondas sonoras que emitam uma frequência diferente para o hemisfério direito do nosso cérebro. Eles chamaram esse processo de M-Sync. Então, esses dois lados precisam estar congruentes e emitindo a mesma frequência para que essa frequência aumente. No estudo até relacionou nosso cérebro como se fosse uma lâmpada ou um laser. Normalmente, nosso cérebro está com uma lâmpada, ele tem muita energia, porém essa energia ela está dispersa. A gente está utilizando o nosso cérebro para interagir, falar, tocar, ver, sentir. Mas se a gente colocar o nosso foco do nosso cérebro em uma só coisa, por exemplo, viagem interdimensional, meditação, foco, a gente consegue transformar o nosso cérebro em um laser. Ou seja, toda essa energia que está aqui dispersa vai focar em um lugar só e a gente vai conseguir fazer essas viagens interdimensionais. Então, o que diferencia o M-Sync de uma meditação normal é que no M-Sync é utilizado áudios binaurais para que os dois hemisférios do cérebro estejam em uma amplitude e frequência iguais. Então, enquanto a gente na meditação foca em atingir estados vibracionais mais altos, a gente pode sincronizar com níveis mais elevados de energia e nosso cérebro vai estar receptivo para interpretar essas frequências, que é o projeto Gateway te ajuda a desligar esse filtro, né, de crenças que a gente tem sobre essa realidade para que a gente consiga, assim, acessar estados de consciência mais alterados. E você não precisa ser um monge budista, ter meditado por 30 anos, ou descalcificar a sua glândula pineal para acessar. Qualquer um consegue fazer isso. É só seguir o passo a passo no processo Gateway. Real. Mas aqui entra um fator que é muito interessante, que é o fator tempo. O tempo não existe. O tempo também não é linear. Portanto, não existe um 1700 antes de um 2000. Dessa forma, não poderia existir alguém que viveu em 1700 e agora está em 2022. Mas sim, talvez, se considerarmos que a consciência é algo não local, é algo que nosso cérebro é um receptor, mas há uma consciência que está em outro lugar, em outro plano. Aí poderíamos falar de vidas alternativas. Ou seja, simultaneamente, nesse mesmo momento, estamos vivendo no ano de 1700, estamos lutando em um circo romano e estamos em 2022. Bem, o problema, mais do que o fenômeno da alma, é o fenômeno da consciência. Ou, inclusive, se a consciência pode sobreviver à morte do corpo. Vou explicar pra vocês o que é shifting e qual que é a minha visão sobre isso, de acordo com a espiritualidade. Esse aqui é você, em carne e osso. Você tem a sua alma, que está aqui no planetário, e você tem a sua consciência, que está com um foco aqui. A sua consciência ela é como se fosse um observador dessa sua realidade. Só que no shifting, você acessa essa sua consciência, principalmente através da meditação, tá? Você acessa essa consciência e muda o foco da sua consciência para uma outra realidade desejada. Quando você acessa essa consciência, você entende que, na verdade, existem infinitas realidades possíveis e que qualquer realidade que você imaginar acontece. Porque é real. Se o infinito existe, gente, significa que existe tudo, literalmente tudo. Enfim. E aí você acessa a sua consciência e muda a sua consciência para o foco em outra realidade. Qual que é a minha visão sobre tudo isso? Você tem que saber equilibrar, né? Poder trafegar entre realidades é algo muito espiritual, é muito legal. Só que você tem que entender que você tá aqui por um motivo, sabe? E tudo bem que você já tenha consciência de que existem outras realidades, você já tenha consciência de que existe algo além disso, algo além do nosso corpo, isso é muito bom. Só que você tem que entender que estamos aqui por um propósito, estamos aqui por um motivo. E a gente não pode ficar toda hora querendo ir pra outra realidade, sendo que você está aqui. Shifting é uma prática segura, você não precisa se proteger. Isso tá errado e eu vou tentar te explicar o porquê. Shifting, basicamente, é você pegar a tua consciência e mudar ela de realidade. E a princípio, realmente, não tem nada de errado nisso, é algo natural. A gente faz isso quando a gente imagina, a gente faz isso quando a gente sonha. Mas aí que tá o ponto. Geralmente, no Shifting, vocês não estudam questões relacionadas à espiritualidade. Sendo bem específico, nossos 7 corpos espirituais, nossos corpos energéticos. Se você só fosse pra outra realidade e fosse ficar lá, ok. Mas você volta pra cá, pra essa realidade, com esse corpo físico, com esses corpos energéticos que a gente tem. Você acha que quando você faz essa viagem entre a realidade com a tua consciência, o teu corpo aqui, tua energia aqui fica como? Se você não tem uma proteção própria, se seus guias não estão em volta do teu corpo para te proteger, você acha que pessoas e outros seres não vão vir aqui enquanto você tá dormindo e pegar a tua energia do teu corpo físico? Isso acontece em projeção astral, isso acontece em projeção mental, que é shifting, só que com outro nome. Shifting deveria ser estudado com a espiritualidade, porque são dois conhecimentos que se
completam. Muitas vertentes da espiritualidade, como eu já disse, como candomblé e o hinduísmo, já estudam shifting, só que com outro nome. Isso só não acontece nessas duas religiões, mas até no próprio cristianismo tem isso. O objetivo é a expansão da nossa consciência, integrar conhecimento de diversas áreas. Como é que você faz para não roubarem tua energia quando você estiver fazendo suas viagens por aí? Primeiro de tudo, autoconhecimento, uma ligação com seus guias. Faz uma oração para você, pro universo, pro seu Deus, para quem te protege antes de você fazer uma viagem. Toma um banho de ervas, tá ligado? Link pra... Realidade desejada, uma técnica para você alcançar a visualização. Pegue uma vela, acenda a vela e fique sem piscar durante pelo menos uns 30, 40 segundos olhando para a vela. Você vai começar a ver a aura da vela, você vai começar a entender e quando você fechar o olho, você vai ver a vela como se ela tivesse, como se você estivesse com os olhos abertos. Isso é que você impregnou a sua tela mental para que você alcance o seu objetivo. Tem que ter o desejo, tem que ter a visualização e tem que ter o planejamento de voo para fazer a coisa acontecer, beleza? Mas o que é o planejamento de voo? Planejar, eu quero fazer isso, senão você não chega lá, é isso.